Olá, gente, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no podcast Papo de Crente. E o assunto que nós iremos abordar hoje é a respeito das dificuldades de se implantar um trabalho. Roda a vinheta. E nós, neste momento, já vamos passar para a palavra do Senhor. Gostaria de deixar um texto para a meditação de todos. Salmo 126, o verso de número 6, que diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós podemos ver nessa palavra, pastor, que o salmista ele faz questão de destacar aqui que aquele que leva a preciosa semente, ou seja, aqui ele já está mostrando que a importância ela não é nossa, a importância é a semente, é a palavra que está sendo levada. Nós somos somente um instrumento, nós somos somente uma ferramenta que está sendo utilizada para levar essa semente. E ele faz algumas colocações em que ele diz: andando e chorando. Está levando a semente, está andando e chorando, ou seja, não deixa de avançar. A angústia está no seu coração, a tristeza, mas não deixa de avançar, continua andando, mesmo chorando, continua andando. Aí ele dá para nós aqui a recompensa daqueles que levam a semente, mesmo andando, mesmo chorando, mesmo sofrendo, ele vai nos mostrar a recompensa. Ele diz: voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ou seja, há recompensa para aqueles que levam a preciosa semente da palavra, né, pastor? É verdade, há uma recompensa. Até porque, para se fazer um plantio, requer muita atenção, requer muito trabalho para que esse plantio não seja feito de qualquer forma. E o que nos faz, às vezes, chorar é exatamente esse ponto. É que o plantio não pode ser feito de qualquer forma. Precisa ser feito com muita diligência. E o plantio não pode ser atingido. Mesmo que o que semeia está sendo atingido por alguma coisa, mas a semente não pode ser atingida, porque ela é o resultado de uma boa colheita. Para se fazer um plantio, precisa-se de um grande preparo no solo, precisa-se de investimento, e depois de tudo isso, a semente ela é colocada ali naquele solo. E quem coloca a semente espera que esta semente venha germinar, venha crescer e venha frutificar. Então, todo o trabalho árduo do plantio, a recompensa é a boa colheita. Verdade. E só temos uma boa colheita se fizermos também um bom plantio, um bom investimento. Verdade. E quando nós olhamos para tudo isso, pastor, vem à memória algumas coisas, né, que acontecem na nossa trajetória, na nossa caminhada com Cristo, que não é uma caminhada, eu em particular, eu sou mais novo que o senhor, então é uma caminhada um pouco menos extensa do que o senhor já é um pouco mais extensa, o senhor está há mais tempo envolvido no Evangelho. Então, traz para a gente algumas memórias de algumas coisas, né? E eu tenho certeza que o senhor tem várias e várias experiências para falar a respeito deste tema que a gente escolheu aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouco, o senhor desse um pouco de exemplo a respeito desse tema que a gente está falando aqui. Eu considero como um dos maiores desafios para um obreiro é ele implantar um trabalho. Se não tiver debaixo da mão do Senhor, esse trabalho não prospera. Prova disso é que existem muitas pessoas por aí que tentaram implantar trabalhos, mas debaixo de desobediência,
e não prosperaram. Então a colheita não foi feita da forma que se esperava, porque não plantaram da forma correta, que precisa ser plantado. E eu tenho algumas experiências, até no caso aqui mesmo, nessa região que nós estamos, nós, por bondade de Deus, implantamos alguns trabalhos. E esses trabalhos difíceis de serem feitos, mas a gente extrai dessas dificuldades muitas experiências com Deus. A gente vê o agir de Deus. Por isso que é importante, Jackson, a gente está em primeiro lugar em obediência à voz de Deus e também em obediência à nossa liderança, porque todo o resultado do nosso ministério depende muito da nossa posição, do nosso comportamento, tanto diante de Deus como diante de nossos líderes. Não é assim jogando semente para tudo quanto é lado, não é de qualquer forma. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa se preparar. Aí sim, a gente vai e planta o trabalho conforme a orientação de Deus. E nós temos aqui trabalhos que têm sido uma bênção. A gente sabe das dificuldades que enfrentamos para o trabalho estar de pé, mas a gente glorifica a Deus e vamos falar um pouco a respeito disso. Sim, pastor, a gente olhando para esse texto aqui, eu queria fazer uma aplicação aqui. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Olhando para o texto, a gente pode ver que a semente está na mão daquele que está semeando. Só que o destino aonde a semente vai ser lançada, o terreno, ele não é ditado pelo próprio que está com a semente na mão. Ele é ditado pelo aquele que enviou ele com a semente. E eu não sei se está correta a forma que eu estou falando, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa terra, da onde nós vamos lançar a semente, o lugar que Deus aponta, o lugar que Deus escolhe para fazer. Porque muitas vezes as pessoas erram e não frutificam exatamente por causa disso, né? Eles querem escolher o terreno, eles querem escolher a forma que vão fazer, eles querem escolher a maneira que vão plantar. E nós temos um dono, né? Um dono da seara que nos manda semear. É uma terra que tem dono. Essa terra, ele sabe o lugar certo de plantar, o tempo certo de plantar, o tempo certo de falar. Então eu gostaria que o senhor desse uma fala a respeito exatamente sobre isso. Na verdade, o semeador, ele não tem poder sobre a semente. Ele também não tem o poder para decidir aonde que essa semente deve ser lançada. Tudo pertence ao dono de todas as coisas, que é o Senhor, o nosso Deus. Sim. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, se não tiver o crescimento dado da parte de Deus, não tem como a gente fazer uma boa colheita. Sim. E olhando para esse texto, eu me recordo de quando eu abri um trabalho aqui na região e precisa-se de muito cuidado. E eu me lembro que a gente estava dirigindo um culto em um lugar e chegou um moço ali e ficou olhando de longe. E os irmãos começaram a chamar para que ele pudesse participar do culto. E ele falou que não ia se aproximar porque ele tinha um problema no seu ouvido e ele não aguentava ficar perto de um som ligado. Então, imediatamente, eu desconectei o cabo da caixa da energia e eu comecei a fazer o culto sem usar o som. E ele se aproximou e quando nós fizemos o apelo, ele se converteu ao Senhor. Então, a semente precisa ser lançada no solo certo. E precisa ser lançada da forma certa também, da forma correta. Interessante isso. Tem uma forma, né? Existe uma forma. E a forma quem nos dá
é o grande Deus. Grande Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Resultado, hoje nós temos uma congregação nesse lugar, com mais de 40 crentes, contando jovens, crianças, né? Sim. E esse irmão que se converteu, ele e toda a sua família se converteram. Nós tivemos o privilégio de fazer o casamento deles, tivemos o privilégio de batizar eles, batizei o casal, batizei um dos filhos e agora a gente vai estar batizando no próximo a filha, né, que é o nosso irmão Dezinho, nossa irmã Adriana. Então a semente precisa estar em boas mãos também. Verdade. Para que seja bem aplicada e Deus vai dar o resultado, e o resultado é, com muita alegria, a gente vê o que Deus tem realizado. E você que está acompanhando aí o nosso podcast, nós vamos dar uma pausa aqui somente para lembrar você de se inscrever. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu joinha aí e seja membro deste canal também. Ajude a gente, como o nosso pastor sempre fala aqui, todos os recursos que forem arrecadados dentro deste canal será investido em missões, tudo voltado para a missão aqui. Você vai ter o privilégio, se você for membro, acompanhar os bastidores aí, todos os investimentos que estão sendo feitos aqui neste podcast, no campo missionário, vídeos que às vezes nós não colocamos aqui, fotos, visitas, tá bom? Então você vai ter este privilégio. Voltando aqui, a gente está fazendo esse bate-papo aqui sobre essa palavra e misturando com alguns testemunhos. Eu tive o privilégio de chegar aqui e já encontrar essa congregação construída. Congregação, esse relato que o pastor deu aqui foi um relato que eu não fiz parte no começo, mas hoje eu tenho o privilégio de estar lá juntamente com o pastor, ajudando a dirigir ali, a estar ensinando os irmãos, pregando para os irmãos. Então, eu, como testemunha ocular, eu posso falar que tudo isso aqui que está acontecendo, que o pastor relatou aqui, é uma grande verdade. E você também, se tiver um desejo, pode vir aqui. As portas estão abertas para te receber, para você conhecer o trabalho missionário. Deus, Ele tem feito coisas extraordinárias aqui. Eu tenho certeza que se você vier aqui, só pelos vídeos, talvez você não consiga sentir a unção, sentir tudo que Deus tem feito aqui neste lugar. Mas se você vier aqui, você vai ver como é tremendo o que Deus tem feito aqui neste lugar. Todos que vieram aqui, né, pastor? Saíram daqui impactados. É verdade. E o mais importante, que o texto está nos relatando, é uma verdade absoluta, né? Verdade. Por quê? Porque hoje mesmo nós estivemos nesse trabalho, nesta congregação, em um culto de ensino da palavra, e tinha ali muitos irmãos, e a alegria. Então, o que o texto está dizendo é uma pura verdade. Você sofre um pouco no plantio, você vai chorar, você vai gemer, vai enfrentar diversas dificuldades, mas no final de tudo isso, se você permanecer fazendo aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazer, com certeza você vai olhar para o resultado e você vai se alegrar, porque tudo que nós fazemos para Deus, nós recebemos desse Deus a recompensa, aqui e na eternidade, né, Jackson? Verdade. A gente vai receber, né? A gente vai receber. Não fazemos nada pensando nisso. Verdade. Porque só o privilégio de entendermos que temos o nome escrito no livro da vida já é motivo de sobra para a gente fazer alguma coisa para o Senhor, né? Verdade. E como o senhor tem sempre um ditado que o senhor gosta de falar, Deus não deve nada a ninguém. Tá bom? Então, se você tem feito algo para Deus, tranquilize seu coração. Talvez no momento está difícil, está te machucando, está um pouco complicado. Mas se Deus te chamou para fazer, e você tem certeza do que Deus te chamou para fazer, continue fazendo, porque Deus, Ele te recompensará, tá bom? É isso mesmo, meus irmãos. Então permaneça firme. Eu acredito que os testemunhos que aqui contamos de forma muito resumida servem para a sua edificação,
para que você permaneça fazendo alguma coisa para o Senhor aí no seu setor de trabalho, aonde Deus te plantou. E a gente agradece muito o carinho de todos vocês que sempre estão por aqui nos acompanhando, e eu fico extremamente agradecido pelo carinho que recebemos, pessoas apaixonadas por almas. E a gente, quando recebe mensagem de vocês, a gente fica muito feliz quando vocês relatam. Tem pessoas que escrevem até nos comentários testemunhos também do que Deus tem feito na vida deles. Então isso é muito gratificante para nós. E a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, né, Jackson? Se despede aí do nosso povo. Que Deus permaneça abençoando a sua vida, tá bom? Eu, como o pastor disse, me sinto privilegiado também de poder fazer parte dessa família que é este canal. Nós estamos aqui à disposição, sempre procurando fazer o melhor para estar oferecendo um conteúdo de qualidade para vocês, trazendo sempre os relatos do que aconteceu verdadeiramente com a gente, sempre procurando a verdade, sempre procurando fazer o melhor para que esse canal venha crescer, mais almas venham a ser alcançadas e você que está ouvindo venha a ser edificado através daquilo que nós estamos falando. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Acompanhe sempre o nosso podcast aqui, Papo de Crente. Só falamos coisas boas da parte de Deus. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe.